Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde nessa aula é de explicar sobre a força dos ácidos e base, para você não ter problemas em identificar o que são ácidos fortes, moderados e fracos, assim como as bases fortes, moderados e fracos. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo e também hei de aproveitar e dar dica no sentido de, ao observar, por exemplo, todos os ácidos de uma forma automática, sem precisar do centro, de uma forma muito mais fácil de identificar que isto aqui só pode ser um fraco, isto aqui só pode ser um moderado ou forte. Quando é isso, vamos direto ao que interessa. Primeiro, podemos começar com a força dos ácidos, onde vamos identificar os ácidos fortes, moderados e fracos. Primeiro, tem que saber diferenciar entre os hidrácidos e oxiácidos. Chama-se hidrácidos todos os ácidos com ausência de oxigênio. Hidrácidos, todos os ácidos com ausência do que? Do oxigênio. Então, aqui nós podemos ter no ponto 1 todos os hidrácidos, né? Então aqui podemos escrever sem oxigênio. Não, se é sem oxigênio, significa o quê? Existem fortes, moderados, depois de moderados encontramos os fracos. De uma forma específica, os fortes nós já vimos para quem estudou 10ª classe sobre hidrocarbonetos. Quando falamos da regra de Markovnikov, na reação de substituição, temos o HCl, que é o ácido clorídrico. Este aqui é um ácido forte, porque só existe 3, no máximo que são fortes, e um que é moderado. O restante dos ácidos com ausência de oxigênio são fracos. Então temos aqui o HBr, que temos o ácido bromídrico, e temos aqui o HI, que é um ácido iodídrico. Então, estes aqui são todos os ácidos fortes. Até aqui nesse ponto aqui terás que colocar de uma forma automática na mente. E o moderado, nós temos aqui o HF. O HF que é o ácido fluorídrico. E o restante dos ácidos com ausência do oxigênio são fracos. E não, como é que você vai identificar os ácidos? Basta ter primeiramente o hidrogênio primeiro. Isso aqui é um ácido, Nem, se não é ácido, outro é uma base. Base é composto do íon OH-, enquanto que um ácido é H+, é a pressão que vem hidrogênio, depois vem outro composto químico, vem hidrogênio, também outro composto, sucessivamente. Então, aqui para os fracos, nós temos o HCN, isto aqui é um ácido cianídrico. Um ácido cianídrico é um ácido fraco. E depois podemos ter um ácido sulfídrico, também é um ácido fraco. Então, veja lá, tipo, é um hidrogênio, mas com ausência do que? Do oxigênio. Estamos a chamar de hidrácidos. Então, são esses compostos. O que você tem que fixar na mente é que os ácidos fortes são 3. Um ácido moderado e o restante dos ácidos que você for ver são fracos. Além de hidrácidos, existem oxiácidos. Temos que os oxiácidos são aqueles que apresentam, ou seja, com oxigênio ou com a presença do que? Do oxigênio, mas também tem a presença do hidrogênio, porque para ser um ácido é necessário que esteja o quê? O hidrogênio. Então, no ponto 2, podemos ter os oxiácidos. Então, com oxigênio. Não, você vai dizer que, então por que nós tiramos o hidrogênio? É porque para ser um ácido tem que ter o quê? O hidrogênio. Então, aqui existe uma fórmula que nós temos que usar, em que esta fórmula podemos chamar a fórmula Xx, que vai ser igual ao número de oxigênio menos número de hidrogênio. Então, basta você fixar esta fórmula aqui, já pode identificar o que são ácidos fortes, fracos, moderados. Mas qual é o segredo aqui? É que quando você calcula o valor de X e for maior ou igual a 2, significa que é forte.
significa que é forte. Basta calcular o valor de X, a diferença do oxigênio e hidrogênio dar maior ou igual a 2, significa que é forte. Se o valor de X for igual a 1, significa que é moderado. Se o valor de X for igual a 0, logo é isso, fraco. Ok, vamos aos exemplos de uma forma direta, porque essa aula é muito simples, muito boa mesmo. Imaginemos que nós temos aqui um ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Tem a presença do quê? É um ácido que tem a presença do quê? Do oxigênio. Está a perceber? Então, é um oxiácido, porque tem a presença do quê? Do oxigênio. Então, aqui é muito simples. Quantos oxigênios nós temos aqui? Temos 4. Hidrogênios? Temos 2. 4 menos 2 é igual ao quê? A 2. Então, 2 é maior ou igual a 2, claro. É maior ou igual. Logo, 2 é igual a 2. Se aqui nós temos igual a 2, logo, este aqui é um ácido forte. Estás a perceber, né? Estás a perceber. É isso aí. Então, logo diz que automaticamente é forte. Né? Está a ver que esse segredo ajuda muito? É muito simples. Imagina, por exemplo, tu tens um ácido fosfórico. H3PO4. Quantos oxigênios nós temos aqui? 4. E o hidrogênio temos 3. Isso aqui é igual ao quê? A 1. Oh, ok. É o quê? Moderado. É moderado. Está a ver que é fácil de identificar. É fácil de identificar. E depois, imaginemos que nós temos um ácido bórico. O ácido bórico é H3BO3. É um ácido porque constitui o quê? Tem o hidrogênio. Então, aqui nós temos 3 menos o 3, que é igual ao quê? A 0. Logo 0 é o que? É fraco. Mas, professor, estou de mais um exemplo. Tá bom. Temos o HClO4. Nós temos aqui quantos oxigênios nós temos? 4. Quantos hidrogênios nós temos? Temos um, que é igual ao quê? A 3. Logo, também este aqui é forte. Não. O HClO3 é mais forte em relação ao H2SO4. Por quê? Porque a diferença do oxigênio e hidrogênio dá 3. Enquanto que a diferença aqui do oxigênio e hidrogênio dá o quê? Dá 2. Então, este aqui é mais forte em relação a este outro. Não, é mais ou menos isso. Então, é assim que você pode identificar os ácidos fortes e fracos e moderados. E assim, não tem outra lei, não tem outra lei. É assim mesmo. Mas existe uma particularidade de um específico. O H2CO3. Aqui, geralmente, quando a gente faz diferença, isto aqui é uma particularidade. Vamos ter aqui o 3 menos o 2. 3 menos 2 é igual a quê? 1. Geralmente nós temos isso aqui que ia ser o quê? Moderado, mas não é moderado. O H2CO3 é fraco. Conforme disse, é um caso isolado, é um caso específico. Assim como quando tu fazes uma reação, tu sabes que a quantidade dos moles do reagente, quando tu fazes a equação, tem que ser igual ao que é dos produtos quando você faz o somatório. Mas dependendo das reações, há reações que não aceitam com que haja equilíbrio. É mais ou menos esse tipo. Então, este aqui é um caso específico. É um caso específico. Se ficou essa matéria, vamos ver agora sobre a força das bases, para se conseguir identificar bases fortes, fracos e moderados. Não há segredo. Não há outro segredo. Porque sei lá o que é. Então, para bases, existe uma outra dica que vou chamar de modelo de Eduardo. Modelo de Eduardo. Em que nesse modelo de Eduardo, se você conseguir fixar esta dica, você já é massa. Você vai conseguir observar, dar uma observação só de olhar e dizer, papá, isto aqui é base forte, isto aqui é fraco. Automaticamente vão dizer como. Só dizer tipo modelo de Eduardo. Modelo de Eduardo. Né? Eduardo Boa. Também você pode criar seu modelo, mas este aqui é meu modelo. Então estamos a identificar o quê? Fortes. As bases fortes. Então, como é que eu vou identificar as bases fortes, sendo que é um modelo de Eduardo e tudo mais? Existem 10 elementos químicos, ou seja, a tabela periódica que você tem que fixar de uma forma obrigatoriamente, mas eu vou te
ensinar de uma forma muito mais simples, sem precisar do que de decora. Primeiro, basta se decorar, é simplesmente tipo ter o nome na mente. Lina, Baraka, Lina, Baraka. Podemos colocar senhor, mas eu coloco Lina, Baraka, rouba, casa, Francisco, pois casa com o senhor. Lina, Baraka, rouba, casa, Francisco, casa do senhor. Casa, Francisco, casa do quê? Do senhor. Então, basta você conseguir fixar isto aqui. Todas as bases aqui são fortes. Mas ok, está bem. Como o que é isso? Porque isso aqui é simplesmente o nome que você nos disse que é o modelo de Eduardo. Lina, Baraka, rouba, casa, Francisco, casa do senhor. É muito simples. É muito simples. É dizer que o que é Li na tabela periódica é lítio. O que é Na na tabela periódica é o quê? É sódio. O que é Ba na tabela periódica é isso, bário. O que é Ra na tabela periódica é o quê? Rádio. O que é o K na tabela periódica é potássio. Sucessivamente, nós temos aqui os trôncios, temos aqui os trôncios, temos o césio, temos o frâncio, temos o cálcio. Então, sucessivamente, basta você conseguir fixar estes outros elementos aqui, é muito mais simples. Lina, Baraka, rouba, casa, Francisco, casa, senhor. Pois é só separar. Li, vírgula. Já estou a gostar de escrever Lina. P-A, R-A, K, R-B, C-S, F-R, C-A-S-R. Ok, está bem, mas ok, o que você fez aqui? Nós não estamos a perceber todos os elementos aqui da tabela periódica, representam aqueles fortes. Os demais são fracos. O resto são fracos, não existe moderados. O resto são o quê? São fracos. Ok, tá bem. O que você fez com isso aqui que eu não estou a perceber? Imaginemos que nós temos aqui o hidróxido de quê? De cálcio. Você há de ver aqui, depois de fixar o modelo de Eduardo, há de procurar se existe cálcio. Existe, está aqui. Nós temos que o cálcio é forte. Logo, esta base aqui é forte, de uma forma automática. Por quê? Porque tem cálcio. E depois, nós temos o KOH, o hidróxido de potássio. Existe o potássio aqui? Está aqui. Se existe potássio aqui, logo, também isto aqui é forte. Depois, podemos ter o Mg, OH2, hidróxido de magnésio. Tu vais ver aqui no modelo de Eduardo. Existe magnésio? Não, se não existe magnésio, logo automaticamente os demais dizemos que o quê? É fraco, por causa da presença do quê? Do magnésio. Não, nós podemos ter aqui o NH4OH. Temos uma amônia, hidróxido de amônia. Não, ao observar, existe o NH4 aqui, se você for observar bem, nesses 10 elementos? Não. Então, logo também isso aqui é o quê? É fraco. Está a ver que é muito mais simples. Hidróxido de sódio. NaOH. Já sabes que o hidróxido de sódio é forte. Automaticamente, por quê? Porque logo temos a lina. O Na, que é sódio. Logo, isto aqui é forte. Muito simples a dica. Muito simples a dica. Está a ver? Podemos ter o hidróxido de lítio. Hidróxido de lítio. Não temos o lítio. Temos daqui. Logo, também é forte. Então, todas as forças das bases, quando você quer identificar o que são bases fortes ou fracas, decore. Ou seja, tenha em mente o modelo de Eduardo. Nem precisa decorar isso aqui. Isso aqui pode Lina, Baraka, rouba, casa, Francisco, casa do senhor. É muito simples. Não, você pode criar outro modelo da sua maneira e você fixar. Espero que tenham gostado da aula. É muito simples. É muito simples. Para conseguir fixar isso aqui na mente, é só voltar a estudar um pouquinho sobre força dos ácidos, sobre os hidrácidos e os oxiácidos. Oxiácidos, não se esqueça, com presença de oxigênio, enquanto que os hidrácidos com ausência do oxigênio. Então, os fortes apenas são esses três elementos, HCl, HBr e HI. O moderado é HF e os fracos são os demais, tirando este que apresenta cloro, o bromo e o iodo. Então, mais ou menos isso. Então, para os ácidos, aqueles que são ácidos que apresentam-se com presença do oxigênio,
você faz a diferença do número de oxigênios menos o número do que? Do hidrogênio. Para você perceber ou calcular, encontras que o valor é maior ou igual a 2, significa de que é forte. Quando encontras que o valor é igual a 1, é moderado. E quando for igual a 0, é fraco. Existe caso específico que eu já expliquei, o HC, o H2CO3. O H2CO3, a diferença dá 1, que nós enormemente dizer que é moderado, mas isso aqui é um caso específico. Logo, é fraco. Não, obrigado. Espero que tenham gostado da aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de partilhar o vídeo. Estamos juntos. Até a próxima aula. Vá lá.